Olá! É uma alegria ter você aqui, dedicando este momento para a leitura diária da Palavra de Deus. Antes de começarmos, quero fazer um convite especial. Participe do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você terá acesso diariamente aos livros de leitura do dia. Para acompanhar de forma organizada, enquetes interativas para refletirmos juntos sobre as leituras, e uma arte especial para você compartilhar nas suas redes sociais e inspirar outras pessoas. O link para entrar no grupo está na descrição deste vídeo. E se você ainda não baixou o Plano de Leitura Bíblica 2025, acesse o nosso site www.emetzoe.com e garanta já o seu. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Vamos juntos nessa jornada com a Palavra de Deus. Fique agora com a leitura de hoje. Juízes capítulos 1, 2 e 3. Juízes capítulo 1. A derrota de Adoni-Bezeque. Depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus, o Senhor: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que for dada a vocês. Assim, as tribos de Simeão e de Judá foram guerrear juntas. E o Senhor Deus lhes deu a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram 10.000 homens de Bezeque. Nesse lugar encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E eles derrotaram os cananeus e os perizeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam. E cortaram os polegares das suas mãos e os dedões dos seus pés. Então Adoni-Bezeque disse: eu mandei cortar os polegares das mãos e os dedões dos pés de 70 reis, e eles apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus fez comigo o mesmo que eu fiz com eles. Então levaram Adoni-Bezeque para a cidade de Jerusalém, e ele morreu ali. A conquista de Jerusalém e Hebrom. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Kiriat Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. A conquista de Debir. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Axa em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Axa em casamento. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Axa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As vitórias das tribos de Judá e Benjamim. Os descendentes do sogro de Moisés, que era Queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon e Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas. Mas não puderam expulsar os moradores do litoral, porque estes tinham carros de ferro. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Caleb, e ele pôs para fora dali os 3 filhos de Anak. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém. E os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. As tribos de José conquistam Betel. O povo das tribos de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões à cidade. Estes viram um homem que ia saindo e lhe disseram: como podemos entrar na cidade?
Diga, e não mataremos você. Então ele mostrou a entrada. Eles entraram e mataram todos os moradores da cidade, menos aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, construiu ali uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E esse é o seu nome até hoje. Povos que não foram expulsos. A tribo de Manassés não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-San, Taanaque, Dor, Ibleão, Megido e nos seus povoados. Os cananeus continuaram a viver nelas. Quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar para eles, mas não o expulsaram todos. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus que moravam na cidade de Gézer, e assim os cananeus ficaram vivendo ali com eles. A tribo de Zebulon não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naalol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Asser não expulsou o povo que vivia nas cidades de Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Afeca e Reobe. O povo de Asser viveu com os cananeus que moravam ali, pois eles não tinham sido expulsos. A tribo de Naphtali não expulsou o povo que morava nas cidades de Bet-Semes e Bet-Anate. Os cananeus viveram com o povo de Naphtali, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Os amorreus ficaram vivendo nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, mas o povo da tribo de José os dominou e os forçou a trabalhar para eles. As terras dos amorreus começavam na subida do Escorpião e em Selá e iam na direção norte. Juízes, capítulo 2. O anjo do Senhor em Boquim. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. A morte de Josué. Josué mandou embora todo o povo de Israel e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. O povo de Israel abandona o Senhor. Então o povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus o Senhor e adoraram Baal e Astarote. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. Ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito. Assim, eles ficaram numa situação muito difícil. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes. Continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. O Senhor lhes dava um líder e o ajudava. Enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores dos que os seus pais.
Iam atrás de outros deuses e os serviam e adoravam. Teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem. E porque eles não me têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. Assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Juízes, capítulo 3. Povos que ficaram em Canaã. O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas, que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus, que viviam nos montes Líbanos, desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E os israelitas casaram com essa gente e adoraram os seus deuses. Otoniel. O povo de Israel esqueceu o Senhor seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes da deusa Aserá. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. E o povo de Israel foi dominado por ele durante 8 anos. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou o líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo, a terra de Israel ficou em paz. Eude. Depois da morte de Otoniel, o povo de Israel pecou outra vez contra Deus, o Senhor. Por causa disso, o Senhor fez com que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte do que eles. Eglon se juntou com os amonitas e os amalequitas, e eles atacaram Israel, e tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. O povo de Israel foi dominado por Eglon durante 18 anos. Então os israelitas pediram outra vez socorro ao Senhor, e ele mandou outro homem para libertá-los. Foi Eude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. Eude era canhoto. O povo de Israel mandou levar o pagamento dos impostos para Eglon, rei de Moabe. Então Eude fez um grande punhal de mais ou menos meio metro de comprimento. Ele amarrou o punhal debaixo da roupa, do lado direito, e foi levar os impostos a Eglon, que era muito gordo. Depois de entregá-los, Eude mandou embora os carregadores. Mas ele voltou do lugar onde estavam as imagens de pedra, perto de Gilgal, e disse ao rei: Ó rei, tenho uma informação secreta para lhe dar. Então o rei ordenou que todos os outros saíssem da sala, e todos saíram. O rei estava sentado na sua sala de verão, num terraço. Eude chegou perto dele e disse: Tenho um recado de Deus para o Senhor. O rei se levantou. Então Eude, com a mão esquerda, tirou o punhal que estava no seu lado direito e o enterrou na barriga de Eglon. O punhal entrou até o cabo, e a gordura o cobriu porque Eude não o tirou da barriga do rei. E a ponta do punhal apareceu entre as suas pernas. Em seguida, Eude trancou as portas, saiu pela janela e foi embora. Aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Esperaram muito tempo, mas como ele não abria a porta, pegaram a chave e a abriram. E o rei estava morto, caído no chão. Enquanto eles estavam esperando, Eude fugiu. Passou pelas imagens de pedra e foi para Seirá. Quando chegou lá nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para a luta. Ele os guiou montanha abaixo, dizendo: Sigam-me! O Senhor Deus deu a vocês a vitória sobre os inimigos, os moabitas. Então os israelitas o seguiram e tomaram o lugar onde os moabitas costumavam atravessar o rio Jordão. E não deixaram ninguém atravessar.
Nessa batalha, eles mataram mais ou menos 10.000 soldados moabitas, todos fortes e valentes, e nem um escapou. Assim os israelitas derrotaram Moabe naquele dia e houve paz na terra de Israel durante 80 anos. Sangar. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. Parabéns por concluir a leitura do dia. Cada passo nessa jornada é um avanço significativo no seu crescimento espiritual. Que tal convidar um amigo ou familiar para embarcar com você nesse desafio de ler a Bíblia inteira este ano? Juntos, essa experiência se torna ainda mais especial e transformadora. Não esqueça de deixar seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma leitura diária. Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Nos vemos na próxima leitura.